Bom dia, crianças, tudo bem? A gente vai tirar hoje um tempinho, né, para estudar um pouco sobre o conteúdo de geografia, da introdução ao conteúdo do segundo bimestre, já que no primeiro bimestre a gente trabalhou todo o processo de globalização, a origem, as fases, as principais consequências no espaço mundial, a interferência que esse fenômeno tem no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, todo esse primeiro momento a gente estudou na escola. Agora, infelizmente, a gente não pode estar na escola, mas a gente vai é, ver um pouco, né, dar continuidade e ver um pouco do conteúdo do segundo bimestre, tá ok? Então, no segundo bimestre, nós vamos estudar um dos espaços mais fascinantes do espaço mundial. A gente vai dar início ao estudo sobre o continente europeu. O livro de vocês tem como tema Europa, Espaço e Sociedade. Então, o continente europeu, ele tem grandes contrastes, contrastes que se manifestam tanto nos aspectos físicos, como o relevo, o clima, a hidrografia, são diversidades de climas, né? É uma diversidade de vegetação, é uma diversidade de relevo que compõe todo esse aspecto físico da Europa, mas também é um continente que possui grande diversidade populacional e grandes dificuldades em construir o processo de desenvolvimento, né, dos países que compõem o continente europeu. A Europa ela foi responsável em fazer o processo de colonização de todos os outros países, todos os outros continentes do espaço mundial. A África, a América, a Ásia, todos eles foram espaços colonizados pelos países europeus, tá? Então, a Europa é um continente muito importante no espaço mundial que vem, no decorrer da sua história, construindo um desenvolvimento muito grande, mas paralelo ao seu desenvolvimento, né, ao seu crescimento econômico, mas tem grande crescimento populacional, um grande processo de imigração, e esse processo de imigração ele traz muita consequência, infelizmente, consequências negativas para muitos países europeus, como a questão do preconceito, da xenofobia, né, e várias outras características, mas também no seu interior vem trazendo grande desenvolvimento, grande crescimento econômico, tá, e social dentro do espaço do continente europeu. Então, nesse capítulo que nós vamos estudar agora sobre o continente europeu, a gente vai se detalhar um pouco, né, quais são os aspectos físicos da Europa, quais são os tipos de clima, quais são os tipos de relevo, quais são os tipos de vegetação que é composta dentro do continente europeu e como esses elementos influenciam, né, nas atividades econômicas, na diversidade da população, na distribuição da população dentro do continente europeu. Então, esse é um dos aspectos que nós vamos estudar do continente europeu. A Europa também é conhecida no espaço mundial como o Velho Mundo, né? Ela apresenta aquela delimitação, né? Aquela divisão regional que nós estudamos, que de acordo com os aspectos geológicos, né, ela está junto com a Europa, faz parte a Europa, a Ásia e a África, né, e depois, quando a gente passa no processo da história da população, ela fica isolada, se tornando somente um continente, né? Vocês lembram disso que nós estudamos lá no 7º ano, né, a regionalização do espaço mundial. Então, a Europa é um continente muito importante no espaço mundial e é um espaço que foi responsável por todo o processo de colonização, né, que fez as grandes expansões, que fez as grandes navegações, que fez o processo de colonização dos outros continentes, mas acumulou em seu território grandes riquezas, grandes concentrações de riquezas da exploração desses espaços, né, tanto da América como da África e da Ásia, e esses espaços todos foram colonizados e explorados pelos países europeus
E esses países concentraram em seu território grandes riquezas, grande concentração de riqueza. E isso fez com que a Europa se tornasse hoje o continente com a maioria dos seus países desenvolvidos. Mas isso não faz com que o continente europeu não tenha realidades de pobrezas, né, de desigualdades sociais, realidades de populações vivendo em precárias condições sociais. Então, todos esses assuntos, todos esses itens, mais detalhadamente, de forma mais intensa, a gente vai começar a estudar a partir de hoje, tá? Na segunda aula, se a gente já poder estar na escola, né, se a gente já ter condições de estar na escola, a gente vai ver na escola esse assunto. Caso contrário, a gente vai continuar indo por aqui pelo livro. Dê uma olhada na apostila de vocês. Vocês têm lá o mapa mundial, né, que mostra todos os continentes do espaço mundial, com destaque para o continente europeu. Vocês têm alguns gráficos, algumas paisagens que mostram a diversidade do continente europeu e por que é um continente tão diferente dos outros espaços mundiais, tá? Então, dê uma olhada, tire as dúvidas de vocês, marque aquilo que vocês não entenderam e pode entrar lá no meu PV que a gente vai estar junto tirando as dúvidas do assunto. Ok, crianças? Então, essa foi só uma pequena introdução sobre o continente europeu e no decorrer do tempo a gente vai vendo os tópicos com mais detalhes, tá? Um abraço, um beijo.